Em muitos destinos aqui no Brasil e no mundo é praticamente necessário alugar um carro para aproveitar bem o lugar. Afinal, o aluguel do automóvel proporciona maior liberdade de locomoção na viagem. Mas você sabe como alugar um carro de maneira eficiente, pagando menos? Hoje eu vou te mostrar exatamente isso para você aproveitar ao máximo a sua próxima viagem e economizar um bom dinheiro. Então, vem comigo. Saudações viajantes, eu sou o Sérgio, você está no podcast Mochila, o seu canal de dicas e roteiros de viagem. E no vídeo de hoje eu vou te dar 9 dicas para você economizar na hora de alugar um carro na viagem. É claro que as regras de aluguel do automóvel variam de locadora para locadora e também de país para país. Mas vou trazer aqui dicas mais abrangentes que se aplicam a praticamente todas as locadoras e em qualquer região. Então, bora lá! A primeira dica é em que site procurar. Sempre me pergunta quando eu viajo aonde que eu aluguei o carro, em qual locadora, qual site. Eu primeiro olho no rentalcars.com ou no holidaycars.com. Os dois estão em inglês, mas também tem a versão em português. Eu gosto de usar esses dois sites porque eles fazem uma busca geral em várias locadoras e vai comparando o preço entre elas. E eles mostram também a nota de cada agência e aonde é mais barato. E aí depois que eu escolho uma, eu entro no site da própria locadora, que pode ser que lá o preço esteja mais em conta ainda. A segunda dica tem relação com a idade do motorista que aluga o carro. Isso porque muitas locadoras cobram um valor a mais se você tiver abaixo de uma certa idade. Geralmente sai mais caro quando você tem menos que 25 anos de idade. E aí, nesse caso, você tem que pagar uma taxa diária de condutor jovem, que pode ser aplicada inclusive se você tiver menos que 30 anos. Olha aí o caso do site da holidaycars.com que você tem que marcar se você tem entre 25 e 70 anos de idade. Enquanto na Rental Cars a opção está entre 30 e 65 anos. E aí quando você desmarca essa opção e coloca a sua idade, eles vão mostrar o preço dos carros de acordo com quantos anos você tem. Tem alguns lugares, inclusive, que exigem que você tenha pelo menos 25 anos de idade, mas são poucos. Agora de cabeça, só estou lembrando o exemplo da ilha de Santa Lúcia, no Caribe. A maioria mesmo permite você alugar se você tiver já 18 ou 20 anos de idade. Isso varia muito de lugar para lugar. Só para você ter ideia, na minha viagem para Pucón no ano passado, as locadoras de lá só aceitavam pessoas que tivessem no mínimo 22 anos de idade. Só que na época eu tinha apenas 21, então eu saí procurando em todos os sites, todas as locadoras possíveis e só fui achar em uma locadora que aceitava pessoas abaixo de 22 anos, que era Europcar, e só no site da Holiday Cars especificamente. E acabei pagando só nessa taxa de condutor jovem um total de 75 euros, que deu mais ou menos 7 euros por dia. E por que isso acontece? A lógica aqui é a mesma de quando você vai contratar um seguro para o seu próprio carro. Se a pessoa for mais jovem, vai pagar mais caro, independente se você nunca tiver batido na vida. Então a dica aqui é, se você estiver viajando em grupo ou em casal, alugar no nome de quem for mais velho e assim economizar no pagamento da taxa. A terceira dica diz respeito ao número de condutores. Antes de viajar, é bom realmente verificar quantas pessoas são necessárias para dirigir, porque cada condutor a mais que você colocar, as locadoras cobram um valor por isso, que é chamado de condutor adicional. Então, em viagens que não se dirige tanto por muitas horas seguidas, vale a pena você colocar apenas um condutor e economizar nessa taxa. Ou talvez procurar por locadoras que não cobram por isso. A quarta dica é sobre aonde alugar o carro, porque nas agências de aeroporto costuma ser mais caro do que no centro da cidade. Então, se o aeroporto não for muito longe da cidade, vale a pena dar uma olhada nos preços das locadoras no centro. Porque pode ser que vale a pena você sair do aeroporto e pegar um Uber ou um ônibus até o centro e alugar o carro lá. Mas só uma observação aqui, porque tem que tomar cuidado com o horário de funcionamento das agências da cidade, porque elas costumam fechar mais cedo que as dos aeroportos, então tem que ficar de olho nisso também. A quinta dica tem relação justamente com os horários. Se o seu voo chegar tarde em algum lugar já de noite e você não precisar se locomover muito nesse dia, vale a pena você pegar o carro apenas no outro dia. Porque pensa comigo, por que você vai pagar a diária de um carro para usar ele muito pouco ou deixar estacionado só? Então vale a pena nesse dia da chegada você usar Uber ou transporte público mesmo, e aí só no outro dia você vai lá e aluga o carro. E foi isso que a gente fez na nossa viagem para a Chapada dos Veadeiros. Nosso voo chegou em Brasília já era bem de noite e como só iríamos para Chapada no outro dia de manhã, pegamos um Uber do aeroporto até nosso hotel em Brasília e aí no outro dia de manhã, outro Uber do nosso hotel até a locadora. E colocando no papel ficou mais barato, porque o aluguel do carro saiu por volta de R$ 200 por dia, enquanto o total dos dois trechos do Uber que eu falei deu R$ 60.
A sexta dica é aquela utilizada também na hora de comprar um carro, e eu estou falando do consumo de combustível. Vale a pena ficar de olho nisso. Porque às vezes a diferença do valor do aluguel entre dois carros é pouquíssima, só que um acaba gastando muito mais combustível que o outro. Então no final, quando você vai fazer a soma dos gastos totais, acaba saindo mais caro. Na minha viagem para Pucón, que eu falei, eu aluguei um Volkswagen Tiguan, um carro mais caro para se alugar, mas olha quanto ele chegou a marcar uma hora na estrada. 16,5 km por litro. Então, apesar de ser um carro que custa mais o aluguel, essa questão do combustível amenizou e compensou um pouco os gastos. Vamos para a sétima dica, e aqui é sobre os itens que eles oferecem. Muitos carros para alugar vêm com a opção de GPS por aproximadamente 15 a 20 reais a mais por dia. Porém, com a tecnologia que temos hoje, o 4G pegando na maioria dos lugares, os aplicativos de navegação, então eu não vejo realmente muita necessidade. Isso porque mesmo nos lugares que não pegam internet, alguns aplicativos de navegação, como o próprio Google Maps, já funcionam offline, se você deixar salvo o mapa e o trajeto. E nas viagens para fora do país, o chip internacional que você compra para ter internet no seu celular dá conta do recado ali para você usar como GPS. E a oitava dica é uma que a princípio você vai pagar a mais por ela, mas pode fazer você economizar um bom dinheiro. Eu estou falando do seguro do carro alugado. Viajante, imprevistos, acidentes acontecem, então eu recomendo muito você alugar o seguro do carro para que isso não estrague a sua viagem. Eu fiz algumas simulações no site da Localiza e atualmente no Brasil o seguro de um carro popular alugado sai por volta de 25 a 30 reais por dia. Já um carro intermediário, mais ou menos 40 reais, e os de luxo já chegam aí a 60, 70 reais por dia. Só que isso pode evitar muita dor de cabeça e prejuízo para você. Eu, pelo menos, sempre alugo carro com seguro. E também contrato a cobertura para terceiros que cobre as despesas caso danifique o carro de outra pessoa. E adicionar essa opção também no site da Localiza custa 10 reais por dia. A última dica é a única que não é de economizar, mas eu quis botar ela aqui pela importância, pois dependendo do lugar, se você esquecer desse detalhe, a sua viagem pode ir por água abaixo. Eu estou falando da PID, da Permissão Internacional para Dirigir. É como se fosse a sua CNH traduzida para outras línguas. Alguns países costumam exigir esse documento na hora de você alugar o carro. É o caso da Grécia, da Itália e da Áustria. Mas na maioria dos países você consegue alugar um carro só com a sua CNH brasileira mesmo. Como os nossos vizinhos aqui da América do Sul, a maioria dos europeus e também nos Estados Unidos. Mas é sempre bom ter esse documento para evitar problemas. Ele facilita muitas coisas porque suas informações são traduzidas para outras línguas aqui. Então, por exemplo, se você for parado por um guardiã nos Estados Unidos, algo que é até comum, se você tiver a PID, ajuda. Mesma coisa se você se envolver em um acidente ou tiver que acionar o seguro. Ter esse documento é muito bom. E é bem fácil de conseguir, pelo site do Detran mesmo, só que varia muito o preço de estado para estado. Por exemplo, no Rio Grande do Sul custa um pouco mais de 60 reais, no Rio de Janeiro 150 e para minha sorte, aqui no Espírito Santo essa belezinha custa quase 300 reais. E tem validade de 3 anos ou até a sua CNH vencer, o que acontecer primeiro. Mas resumindo, alguns países exigem só ele, outros só a CNH, alguns exigem os dois, outros não exigem nada, como por exemplo, alguns países no Sudeste Asiático. Eu gosto de levar os dois, a PID e a CNH, porque aí eu vou tranquilo, sossegado, e recomendo você fazer o mesmo. Viajantes, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, que ajuda muito o canal, e se inscreve se ainda não é inscrito. E lembra também de ativar o sininho, porque assim você vai ficar sempre por dentro das novas dicas de viagem. Obrigado por assistir e até a próxima.